Graça e paz, irmãs. Eu sou a Cláudia Santos. Bem-vindas a mais um devocional, Amiga de Jesus. Estarei compartilhando com vocês o capítulo 1 de João, do capítulo 1 ao versículo 19 ao 28. E a Bíblia que eu estarei usando é a NVT. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: Eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta porque temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Aqui nesses versículos que eu li, nós percebemos que os líderes judeus, eles enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem era João. E João respondeu que não era o Cristo, que não era Elias, que não era o profeta que eles esperavam. João, ele sabia qual era o propósito dele, quem era ele. Aí eles perguntaram novamente: Você é o profeta que nós estamos esperando? E João respondeu: Eu sou uma voz que clama no deserto. Vim preparar o caminho do Senhor. Então eles sabiam quem era João Batista, mas eles tinham dúvida porque eles estavam esperando o Messias. O povo judeu esperava a vinda do Messias. Por isso que eles indagaram João Batista. Nós percebemos que João ele traz um profético genuíno, porque ele esteve cumprindo o seu propósito. Ele ficou durante muitos e muitos anos no deserto. Ele se alimentava com alimentos diferentes das outras pessoas. E ele também ele era um influenciador, porque ele estava sempre pregando arrependimento para as pessoas e batizando as pessoas com água. Então ele sabia quem era ele. Nós percebemos que quando ele foi indagado, perguntando sobre a identidade dele, de quem ele seria, de maneira nenhuma ele ficou pensativo, mas ele respondeu diretamente que ele não era Elias, que ele não era o Messias, que ele não era o profeta maior. O princípio de identidade é saber quem nós não somos. E João sabia que ele não era o Cristo, que ele não era Elias, que ele não era o profeta maior. E isso ele não fazia ele diminuído. João sabia que o propósito era batizar as pessoas e preparar o caminho de Cristo. E nós? Qual será o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? Será que nós também sabemos para qual foi o propósito que nós nascemos? Aonde nós devemos nos encaixar no corpo de Cristo? E nós sabemos que o João ele se alimentava com alimentação totalmente diferente. E nós sabemos que os filhos de Deus não podem estar comendo
os manjares de Satanás. Não pode se assentar na mesa e comer do lixo que o mundo nos oferece. Não podemos, igual diz em Salmos 1, nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós devemos ter sabedoria, nós devemos fazer a mesma coisa que João Batista fez. Nós devemos anunciar o Cristo ressurreto, porque Jesus Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que nos mostra quem nós somos, que nos dá uma identidade de filhas amadas. E assim como João Batista sabia qual era o propósito dele, e ele cumpriu com excelência e maestria o chamado dele. Que nós também possamos, irmãs, cumprir o nosso chamado com excelência e maestria, e não ficar pensativa, cabisbaixa, querendo cumprir o chamado, o propósito de outras pessoas e não o nosso. Nós devemos ter essa atitude, nos posicionar da mesma forma que João Batista se posicionou, porque ele sabia quem ele era, porque ele tinha nascido, ele sabia do propósito dele. E quando eles perguntaram para ele, ele claramente ele desviava toda a atenção de si mesmo para Jesus. Ele tinha uma estima por quem ele era. Ele colocava toda a honra e glória sobre o seu Mestre Jesus Cristo. E nós também, quando nós estivermos cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado no corpo de Cristo, que possamos não nos vangloriar, mas que nós possamos direcionar a honra, a glória para Jesus Cristo, porque Ele é merecedor. E a Bíblia fala que tudo que nós viemos a fazer, nós temos que fazer como se fosse para Jesus. Então nós devemos seguir o exemplo de João Batista. Nós temos que ser influenciadoras para o bem, influenciadoras para poder saquear o inferno, para agir com excelência no nosso chamado, no nosso propósito. E essa é a reflexão que eu deixo para vocês no nosso canal Amiga de Jesus. Que Deus abençoe cada uma, que nós possamos cumprir o nosso propósito e saber quem nós somos no corpo de Cristo. Amém?